A faísca inicial acende o futuro. A história da humanidade é marcada por momentos assim. Uma única faísca de genialidade, uma ideia que, a princípio, parece pequena, quase insignificante. Pense na prensa de Gutenberg, que democratizou o conhecimento, ou nos primeiros pacotes de dados que atravessaram a ARPANET, dando origem à internet. Essas ideias, tão frágeis no início, cresceram até se tornarem forças capazes de redesenhar o mundo como o conhecemos, provando que as maiores transformações, muitas vezes, nascem dos gestos mais simples. E toda grande revolução começa com uma pergunta. Uma pergunta que não aceita o "sempre foi assim" como resposta. Uma pergunta que desafia o status quo, que ousa imaginar uma realidade diferente, mais justa, mais eficiente. No coração da maior crise financeira de uma geração, em meio ao colapso da confiança, uma pergunta assim foi feita. Era simples na sua formulação, mas seu eco foi explosivo. E se o dinheiro não precisasse de bancos? E se pudéssemos transacionar valor diretamente uns com os outros, sem a necessidade de um intermediário? O ano era 2008. O sistema financeiro global, uma estrutura que parecia inabalável, estava em queda livre. A crise, que começou com hipotecas de alto risco nos Estados Unidos, revelou uma teia de produtos financeiros complexos e opacos que interligavam bancos em todo o mundo. Quando uma peça caiu, o efeito dominó foi catastrófico. Instituições centenárias, nomes que eram sinônimos de estabilidade, desmoronaram da noite para o dia. Para evitar um colapso total, governos injetaram trilhões de dólares do contribuinte no sistema, resgatando os mesmos arquitetos da crise. Enquanto isso, milhões de pessoas comuns perdiam suas economias, seus empregos, suas casas. A confiança, o pilar invisível que sustenta todo o nosso sistema monetário, havia se desintegrado. O pânico se espalhou, e a pergunta na mente de todos era: se não podemos confiar nos bancos, nem nos governos que os resgatam, em quem podemos confiar? Foi no meio desse caos, nesse vácuo de confiança, que um nome misterioso surgiu online. Satoshi Nakamoto. Ninguém sabia quem era, ou se era um homem, uma mulher ou um grupo de programadores. Sua identidade era um enigma, mas sua mensagem, enviada para uma pequena lista de discussão de criptógrafos e entusiastas da privacidade, era cristalina. Ele não estava propondo um protesto ou uma nova regulação. Ele estava propondo uma solução. Em 31 de outubro de 2008, Nakamoto publicou um elegante documento de 9 páginas intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Nele estava a planta para uma nova forma de dinheiro, um sistema que resolvia um problema fundamental do mundo digital, o gasto duplo. Como garantir que uma unidade de dinheiro digital não seja copiada e gasta várias vezes, sem a necessidade de uma autoridade central como um banco para validar cada transação? A solução de Satoshi era uma combinação genial de criptografia, teoria dos jogos e uma rede distribuída. Ele propunha um dinheiro digital, global, descentralizado, governado por matemática, não por governos ou bancos. Era um dinheiro sem fronteiras, que podia ser enviado para qualquer lugar do mundo tão facilmente quanto um e-mail. Um dinheiro sem permissão, que não exigia a aprovação de ninguém para ser usado, e resistente à censura, pois não havia uma entidade central que pudesse congelar contas ou reverter transações. A rede não pertencia a ninguém, e, ao mesmo tempo, pertencia a todos que participassem dela, mantendo uma cópia do registro de transações, o blockchain. A resposta de Satoshi à falha de confiança não era pedir que confiássemos em uma nova pessoa ou instituição, mas sim que confiássemos em um sistema transparente, baseado em matemática e código aberto, que qualquer um pudesse verificar. Essa ideia, nascida das cinzas da crise financeira, foi a faísca que acendeu uma chama. Uma chama que nos anos seguintes atrairia a atenção de programadores, economistas, investidores e visionários em todo o mundo,
Uma chama que promete redefinir nossa relação com o dinheiro e o poder. Assim, começa a revolução do Bitcoin. A identidade de Satoshi Nakamoto é, sem dúvida, um dos maiores e mais fascinantes mistérios da era digital. Para entender sua criação, precisamos voltar a 2008. O mundo enfrentava uma crise financeira devastadora. A confiança nas instituições bancárias estava em seu ponto mais baixo e um sentimento de desilusão pairava no ar. Foi nesse cenário que, em 31 de outubro de 2008, uma figura enigmática usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto enviou um e-mail para uma lista de discussão sobre criptografia, um grupo conhecido como os Cypherpunks. Eles eram ativistas que defendiam o uso da criptografia como uma ferramenta para a privacidade e a liberdade individual. A mensagem continha um link para um documento de 9 páginas. O título era simples, mas seu conteúdo era profundamente revolucionário. Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. A proposta era audaciosa: criar uma forma de dinheiro digital que não dependesse de bancos, governos ou qualquer intermediário, uma moeda que pertencesse apenas aos seus usuários. A teoria se tornou prática pouco mais de 2 meses depois. Em 3 de janeiro de 2009, a rede Bitcoin ganhou vida com a mineração do primeiro bloco, conhecido como o bloco Gênese. Este não era um bloco comum. Era a pedra fundamental de todo o sistema. Dentro dele, Satoshi embutiu uma mensagem codificada, uma manchete do jornal britânico The Times: chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Não era uma escolha aleatória. Era uma declaração de propósito, um carimbo de data e hora que ligava para sempre o nascimento do Bitcoin à falha do sistema financeiro tradicional. Nos 2 anos seguintes, Satoshi não foi um líder ausente. Ele colaborou ativamente com outros desenvolvedores em fóruns públicos, como o Bitcoin Talk, refinando o código, respondendo a perguntas técnicas com paciência e explicando sua visão para um sistema descentralizado. Mas quem era a pessoa por trás do pseudônimo? Um homem? Uma mulher? Um grupo? As teorias são muitas e alimentam a imaginação de entusiastas e pesquisadores até hoje. Alguns acreditam que Satoshi era um único gênio da programação, talvez um acadêmico recluso ou um criptógrafo libertário que finalmente encontrou uma forma de colocar suas ideias em prática. Nomes como Nick Szabo, criador do BitGold, ou Hal Finney, o primeiro a receber uma transação de Bitcoin, são frequentemente mencionados, embora ambos tenham negado. Outros especulam que a complexidade e o polimento do projeto original seriam grandes demais para uma só pessoa. Essa linha de pensamento sugere que Satoshi Nakamoto era, na verdade, um coletivo de mentes brilhantes, talvez de diferentes partes do mundo, unidas por um objetivo comum de criar um dinheiro livre. Há até quem sugira teorias mais conspiratórias, como a de que o Bitcoin poderia ser uma criação de uma agência de inteligência ou uma equipe governamental testando uma nova tecnologia de vigilância ou guerra econômica. A verdade é que ninguém sabe. Satoshi construiu um muro impenetrável em torno de sua identidade. Sua comunicação era impecável, usando uma mistura de inglês britânico e americano, tornando impossível traçar sua origem geográfica. Ele nunca revelou qualquer detalhe pessoal. No entanto, o mais impressionante não é quem ele era, mas o que ele deixou para o mundo. Satoshi minerou os primeiros blocos da rede, acumulando cerca de 1 milhão de bitcoins. Essa fortuna, que hoje valeria bilhões, permanece intocada em suas carteiras digitais, um poderoso testamento de que seu objetivo não era o enriquecimento pessoal, mas sim a integridade do projeto. Ele nos deu uma tecnologia que, em mais de uma década de operação contínua, 24 horas por dia, nunca teve seu protocolo de consenso quebrado ou hackeado. Ele plantou a semente que floresceu em uma comunidade global e deu origem a um sistema financeiro alternativo, aberto, sem fronteiras e acessível a qualquer pessoa com uma conexão à internet. E então, tão misteriosamente quanto surgiu,
Satoshi Nakamoto preparou sua saída. Em abril de 2011, ele começou a transferir o controle do projeto. Entregou o repositório de código-fonte e as chaves de alerta da rede para Gavin Andresen, um dos principais desenvolvedores da época, garantindo que o Bitcoin pudesse continuar a evoluir sem ele. Sua atividade online diminuiu até cessar completamente. Sua última mensagem pública foi curta e direta, em resposta a uma pergunta sobre seu envolvimento. Passei para outras coisas. E com isso, ele desapareceu. Nunca mais foi visto ou ouvido. Satoshi Nakamoto se tornou uma lenda, um criador anônimo que deu ao mundo uma ferramenta de liberdade econômica e depois se afastou, no ato final de descentralização. Ele deixou sua criação seguir seu próprio curso, guiada não por um líder, mas por uma comunidade global e pela matemática incorruptível de seu código. Antes do Bitcoin, o sonho de um dinheiro puramente digital, livre do controle de governos e bancos, já pulsava no coração de um movimento conhecido como os cypherpunks. Eles imaginavam um futuro onde a privacidade e a liberdade financeira seriam garantidas pela criptografia. Pioneiros como David Chaum, com o seu DigiCash nos anos 90, chegaram muito perto. O sistema dele oferecia transações anônimas e seguras, uma proeza para a época. Outros, como o eGold, também criaram moedas digitais lastreadas em ouro. Mas todas essas tentativas, por mais inovadoras que fossem, compartilhavam uma vulnerabilidade fatal: a centralização. O DigiCash era uma empresa. Quando faliu, o sistema morreu com ela. O eGold foi fechado por autoridades governamentais. Eles dependiam de uma entidade central para funcionar, um único ponto de falha, controle e censura. O verdadeiro desafio, o problema que parecia insolúvel, era criar um sistema que funcionasse sem a necessidade de confiar em ninguém. Como construir um dinheiro digital que fosse verdadeiramente do povo, resistente e autônomo? A resposta para essa pergunta passava por resolver um quebra-cabeça fundamental da ciência da computação: o infame problema do gasto duplo. No mundo físico, a escassez é uma lei natural. Uma nota de R$10 ou uma moeda de ouro não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se eu te entrego uma moeda, eu não a tenho mais. Essa propriedade é a base da confiança no dinheiro físico. Mas no mundo digital, tudo é informação. E a informação, por natureza, pode ser copiada perfeitamente, infinitas vezes, a um custo quase zero. Pense numa foto, num documento ou numa música. Se o dinheiro fosse apenas um arquivo digital, o que impediria alguém de gastar a mesma moeda digital várias vezes, enviando cópias idênticas para dezenas de pessoas diferentes? Seria o caos. A confiança no sistema evaporaria instantaneamente e o valor da moeda digital iria a zero. Qualquer sistema monetário digital que não pudesse garantir que uma unidade de valor só pode ser gasta uma única vez estava fadado ao fracasso. Até 2008, a única solução conhecida para o gasto duplo era a centralização. Bancos, administradoras de cartão de crédito como a Visa e processadores de pagamento como o PayPal, todos resolvem esse problema da mesma forma, mantendo um livro-razão privado e centralizado. Eles atuam como o árbitro de confiança. Quando você faz uma compra, eles verificam se você tem saldo, debitam o valor da sua conta e creditam na conta do vendedor. Eles são a autoridade final que valida cada transação, garantindo que o mesmo dinheiro não seja gasto duas vezes. Mas essa solução vem com um custo: dependência. Você precisa da permissão deles para transacionar. Eles podem reverter pagamentos, congelar suas contas e cobrar taxas. Satoshi Nakamoto imaginou um sistema que dispensasse essa figura de autoridade. Um sistema onde a confiança não estivesse depositada em uma instituição, mas sim na própria matemática. A sua solução, descrita no white paper do Bitcoin, foi um golpe de genialidade que combinou décadas de pesquisa em criptografia e sistemas distribuídos: o blockchain.
Em vez de um livro-razão secreto guardado a 7 chaves por um banco, o blockchain é um livro-razão público, aberto e distribuído. Pense nele como um caderno de contabilidade digital que é compartilhado com todos os participantes da rede. Cada transação é como uma nova linha escrita nesse caderno, transmitida para toda a rede. Essas transações são agrupadas em blocos e, através de um quebra-cabeça computacional, são acorrentadas criptograficamente ao bloco anterior. Isso cria um registro cronológico, transparente e, crucialmente, imutável. É aqui que a mágica acontece. Como todos na rede têm uma cópia deste livro-razão, todos podem ver todas as transações. Se alguém tentar gastar a mesma moeda 2 vezes, a rede imediatamente detectará a fraude. A primeira transação será validada, mas a segunda será vista como uma tentativa de gasto duplo e será rejeitada por todos. Para que uma nova transação seja adicionada à corrente, a maioria dos participantes da rede deve concordar que ela é válida, seguindo as regras do protocolo. Este processo de validação coletiva, conhecido como consenso, torna o gasto duplo não apenas difícil, mas computacionalmente inviável. A própria rede, através de um consenso matemático e do incentivo econômico, garante a integridade do sistema, eliminando completamente a necessidade de um intermediário de confiança. A genialidade do Bitcoin não foi apenas criar dinheiro digital, foi criar um sistema para se chegar a um acordo sobre a verdade em uma rede de desconhecidos, sem uma autoridade central. É a criação do consenso digital descentralizado. Satoshi Nakamoto não inventou uma nova criptografia ou uma nova teoria de redes. Ele elegantemente combinou peças existentes para resolver um problema que assombrou a ciência da computação e os sonhos dos cypherpunks por décadas, abrindo as portas para uma nova era de soberania financeira. O blockchain é uma sequência de blocos, cada bloco com transações, cada bloco ligado ao anterior e protegido por criptografia. Se alguém tenta alterar um bloco antigo, toda a cadeia quebra. Isso cria imutabilidade, segurança extrema, transparência radical, mas o mais importante, ninguém controla. Não existe dono da blockchain. Ela é mantida por milhares de computadores voluntários, os mineradores. Mineradores competem para resolver um problema matemático extremamente difícil. Quem resolve primeiro ganha o direito de adicionar o novo bloco e recebe BTC como recompensa. Esse processo é chamado de Proof of Work. A mineração cria novos bitcoins, valida transações, protege a rede, garante que ninguém trapaceie. É segurança através de energia e esforço. O Bitcoin transforma a eletricidade em confiança. A cada 210 mil blocos, aproximadamente por 4 anos, a recompensa dos mineradores é cortada pela metade. Esse evento é chamado de halving. Exemplos: 2009, 50 BTC por bloco; 2012, 25 BTC; 2016, 12,5 BTC; 2020, 6,25 BTC; 2024, 3.125 BTC. Isso cria oferta limitada, inflação decrescente, escassez previsível. Até que um dia, 106 anos no futuro, o último Satoshi será minerado. O total máximo, 21 milhões de BTC. Nunca haverá mais. É o oposto do dinheiro tradicional que governos podem imprimir infinitamente. O Bitcoin foi projetado para ser escasso, divisível, portátil, impossível de falsificar, resistente à censura. Por isso, muitos investidores o consideram a nova reserva de valor global. Um ouro digital, mas com vantagens. Pode ser enviado em minutos. É verificável instantaneamente. Não pode ser confiscado facilmente. É global por natureza. Ele cria um sistema financeiro independente de estados-nação. Bitcoin muda o jogo porque dá autonomia a pessoas sem banco, contorna a censura em ditaduras, protege países contra a inflação, permite economia global 24/7, desintermedia governos e bancos. Países como El Salvador, República Centro-Africana e regiões de hiperinflação já tratam o BTC como alternativa ao dólar. Instituições gigantes, BlackRock,
Fidelity, MicroStrategy estão acumulando BTC como ativo estratégico. O impacto é claro. Bitcoin não é mais um experimento. É uma nova classe de ativo global. Bitcoin não é apenas tecnologia. É, acima de tudo, uma filosofia. É um movimento que defende valores como soberania individual, liberdade financeira, limitação do poder estatal, transparência, descentralização e responsabilidade pessoal. Para muitos, o Bitcoin representa a maior revolução monetária desde a invenção da própria moeda. É uma resposta silenciosa, mas poderosa, a séculos de inflação, crises financeiras, bolhas e abusos bancários. O Bitcoin é o bloco gênesis da Web3, a faísca que acendeu DeFi, NFTs, DAOs, a inspiração para milhares de blockchains, a primeira prova de que dinheiro digital descentralizado funciona. Satoshi Nakamoto pode nunca ser encontrado, mas sua criação continua evoluindo sozinha, protegida não por governos, mas pela humanidade conectada. Satoshi nos deu o primeiro dinheiro verdadeiramente livre, e assim começou a maior revolução econômica do século.